Bom dia a todos. Vamos dar início a esse bate-papo. Primeiramente, quero desejar que todos estejam com saúde, agradecer a presença da equipe aqui do XP Empresa, né? Representando aí o Valdemir, área de crédito, e a Monique, área de investimentos. Agradecer a presença de todos os nossos clientes. E antes de iniciarmos, eu queria passar a palavra para o meu sócio, Pedro Bueno, para ele fazer uma apresentação institucional da GPX. E, em seguida, eu abro a palavra para o Valdemir e para a Monique, para fazer suas considerações, que eu acho interessante. E, na sequência, a gente já começa com as perguntas, tá? Qualquer um dos clientes que tiver a intenção de fazer alguma pergunta, ela pode ser feita pelo chat aqui embaixo, tá? Do ícone aqui do Zoom. Ou, se quiser fazer diretamente para os palestrantes, pode solicitar através do chat, que o Caio abre e libera o microfone. Ok, pessoal? Obrigado, espero que aproveite. Agora eu passo a palavra para o Pedro. Obrigado, Claudinha. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado, Valdemir e Monique, aí pela participação. Eu acho que ter esse contato com vocês é muito importante, até por ser uma área mais recente na XP. A gente entender muito bem também a melhor forma de levar essas soluções para o cliente, colocar os clientes para participar também, eu acho que é um modelo muito bom. Bom, eu vou fazer rapidamente uma apresentação institucional aqui do nosso escritório, para quem não conhece. Aparece minha tela para vocês? Sim. Maravilha. Bom, pessoal, vamos lá. Para quem não conhece o nosso negócio, a GPX é um escritório credenciado à XP, tá? Desde 2016, a gente faz 4 anos agora em 2020. Nosso negócio começou aqui em Belém mesmo. Somos um escritório aí desde o início focado em atender o público alta renda private. Até pela região em que a gente está inserido, uma tecla que a gente sempre bateu muito também foi a tecla da educação financeira. Então, isso foi super importante ali na nossa construção. E, basicamente, o nosso trabalho e sempre foi levar as melhores oportunidades do mercado financeiro, entender isso e levar para o nosso cliente. Então, a gente sempre teve mais ali o DNA de investimentos, né? E aí a gente vê a XP começa a abraçar outras áreas do mercado financeiro, como é a parte de vocês com crédito, XP Empresas, etc. E agora a gente também quer levar as melhores soluções quanto a crédito e fluxo de caixa PJ para os nossos clientes. Então, a gente sempre apresenta os nossos números também. Então, hoje a GPX é um escritório com um pouco mais de 300 milhões de reais sobre custódia. A gente atingiu em janeiro a marca de 1.000 clientes. Quando a gente fala de NPS, hoje a GPX está entre toda a rede da XP, aí, pouco mais de 600 escritórios. A gente está entre o top 10 melhor atendimento do Brasil. Somos o melhor NPS do norte do país. Então, a gente diz que atender bem o cliente aqui dentro é uma obrigação, é quase que uma obsessão mesmo, e a gente quer sempre estar subindo nesse ranking aí, quem sabe não ser o escritório mais bem avaliado pelos nossos clientes em atendimento. Fomos no escritório S20 também, nos anos 2018 e 2019, foram as 20 operações da XP que mais se destacaram no Brasil no modelo startup. Bom, nossa empresa, a gente sempre diz também que é feita de pessoas, então essa é uma foto aí do time da GPX, todas as pessoas envolvidas nesse processo. Todo mundo para trabalhar aqui dentro hoje, a gente precisa que seja certificado, obviamente, tanto para a área de investimentos quanto para a área de blindagem patrimonial. Então, a gente conseguiu reunir uma equipe super boa aí para levar o que tem de melhor no mercado financeiro para os nossos clientes. Então, enfim, é só isso que eu queria passar aí, só para mostrar um pouquinho o nosso trabalho mesmo. E volto para você, Claudinha. Obrigado, tá, Pedro? Pessoal, eu só queria reforçar que vários clientes entraram depois que a gente iniciou aqui, que quem quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção, pode fazer via chat. E se quiser fazer diretamente para a Monique e para o Valdemir, pode passar no próprio chat mesmo e o Caio libera o microfone.
ok? Então, queria passar a palavra ou para a Monique ou para o Valdemir, o que vocês acharem melhor, para iniciar fazendo uma apresentação da estrutura da área para os nossos clientes. Pode ser comigo, então. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Monique, agradeço a participação de vocês e agradeço também o convite de estar participando dessa live junto ao escritório. Bom, eu tenho mais de 12 anos de atuação no mercado financeiro, passei por algumas instituições. Minha última casa foi o Banco Safra. Eu me juntei à XP no final do ano passado, em setembro do ano passado, dentro do núcleo XP Empresas, que é uma marca nova dentro da XP, né? É um braço da XP. E a gente vem aí realmente com uma estrutura totalmente dedicada ao segmento pessoa jurídica, né? Então, a gente já vinha atendendo aí grandes companhias há anos atrás, mas empresas mais listadas em bolsa, empresas que estruturavam dívida. Então, a gente entendeu que fazia muito mais sentido também replicar toda essa educação financeira que a gente tinha, que a gente já leva, né, há mais de 19 anos para a pessoa física, para a pessoa jurídica, né? Então, dentro do núcleo XP Empresas, nessa estrutura nova que vai completar agora em julho um ano, nós temos 3 pilares de atuação. Nós temos investimentos, que é onde realmente eu trabalho, que o nosso objetivo é levar realmente uma gestão mais eficiente para o caixa das empresas. Nós temos também o pilar de crédito, que o Valdemir vai comentar com vocês, para as operações aí mais pontuais de fluxo de caixa. E temos também um terceiro pilar, que é o mercado de capitais, que a gente também leva aí uma estrutura que tende a atender aí, fazer um trabalho às 4 mãos junto com o escritório, para levar realmente operações mais estruturadas também para os nossos clientes, né? Então, a XP hoje, ela vem realmente, ela identificou uma carência de atendimento no mercado como um todo, no quesito de investimentos, né? A gente sabe muito bem que o mercado, os bancos, acabam deixando o caixa das empresas em segundo plano, né? Com uma alocação mais limitada em CDBs de emissão própria e fundos proprietários. Então, a gente vem realmente com um time, né? E o escritório de FX é um grande escritório parceiro nosso, que tem uma estrutura aí realmente de profissionais dedicados à pessoa jurídica, que conhece esse horizonte, né, que navega muito bem nesse horizonte, que vai realmente levar aí a melhor assessoria e as melhores alternativas em todos os pilares aí que a gente tem de atuação. Perfeito, Monique. E até complementando, né, Monique, a gente observa que o cliente, ele realmente, a grande maioria dos clientes PJ, eles estão nos grandes bancos, né? E às vezes você não tem para o cliente PJ oferecer um produto diferenciado. Você oferece simplesmente o que tem dentro na prateleira da instituição. E na XP você tem esse diferencial. Você pode oferecer para o cliente várias opções de CDBs, ou seja, de outras instituições, ou de fundos de várias gestoras. Então, acho que isso já é um ponto muito positivo para o cliente reavaliar esse posicionamento de estar só concentrando o seu caixa, né, ou seu recurso de curto, de médio e longo prazo em grandes instituições. Tá? Eu quero passar a palavra aqui para o Valdemir, para ele fazer as considerações, e logo após, Valdemir, a gente já inicia com as perguntas, ok? Cláudia, Valdemir, se você me permite uma rápida intervenção, eu acho que é válido também, Cláudia, você falar um pouco do seu background aí, da sua história aí de bancos e essa recente migração para a XP. Eu acho que é válido aí para o pessoal te conhecer melhor também. Verdade, não. Perfeito, Caio. Assim, como a Monique, eu também, a última instituição que eu passei foi o Banco Safra, né? Trabalhei 20 anos de banco, né? É uma história realmente. E a gente acaba tendo realmente muita experiência. Eu sempre atendi, o meu foco sempre foi a pessoa jurídica, né? O último segmento que eu trabalhei foi o segmento corporate. Eu atendi a região norte e nordeste do país. E assim, é impressionante quando a gente vê que o cliente PJ, ele é carente de produtos, né, Monique? E assim, a sua colocação foi estratégica, porque aqui dentro da XP a gente consegue dar esse atendimento para o cliente e oferecer oportunidades de investimento que no banco ele não vai ter, de fato, né? Uma condição de taxa diferenciada, se for um cliente com perfil extremamente conservador, se for caixa, aquele caixa não é um caixa projetado, é um caixa mais curto, você consegue estar colocando para o cliente um produto dentro do perfil dele, mas com uma taxa diferenciada. E hoje, mais do que nunca, a gente sabe que a empresa ela vai ter que fazer isso. Ela vai ter que analisar até o recurso de curto prazo
se for uma débito de terceiro, qual é a taxa que o banco está me oferecendo? A gente observa que o banco de varejo acaba trabalhando com uma taxa muito, né, óbvio, tendo um spread muito mais interessante. Mas o objetivo nosso não é esse. É, de fato, dar essa consultoria e oferecer o que tem de melhor. Então, assim, são 20 anos de banco, acho que o Valdemir também veio de banco, a gente sabe como funciona a estrutura de banco, mas a gente quer fazer o diferente, né? Eu acho que a XP vem buscando isso mesmo, fazer algo que o banco convencional não consegue oferecer para o cliente. Mas é isso, eu acho que é uma história aí de 20 anos, é muito tempo e, assim, eu acho que a gente acaba ganhando muita experiência. Beleza? Então, passo a palavra agora ao Valdemir. Gente, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite para a gente estar falando um pouco aí da XP Empresas, falando um pouco dessa iniciativa aqui de crédito, enfim. E agradeço aos clientes, enfim, todos que estão dedicando tempo aí, agenda, para estar ouvindo um pouco do que a gente está fazendo, né? Eu tenho, meu nome é Valdemir, como eu falei, tenho 22 anos de mercado financeiro, eu sempre fui banker, eu sempre atendi empresas, desde as micro até as grandes empresas. Passei por algumas casas, passei por grandes bancos, passei pelo Itaú, pelo Boston. Valdemir. Oi. Travou um pouco, se você puder retomar. Lógico, travou. Não sei de onde que parou, mas enfim, eu acho que não sei se deu, onde que parou, você... É bom iniciar, eu acho que travou desde o início da sua fala. Tá bom. Primeiro, então, a ideia aqui é um pouco agradecer um pouco a presença de todos, dos clientes, da oportunidade da gente estar falando um pouco da área de empresas, da iniciativa de crédito, né? Falando um pouco de mim muito rapidamente, tenho 22 anos aí no mercado financeiro, sempre como banker, sempre atendi empresas, desde as pequenas até as grandes corporações. Passei por grandes casas aí, muitos anos de Itaú, Boston, Safra, Citibank, enfim. E aí agora muito recentemente, no final do ano, no mesmo dia que a Monique, inclusive, a gente veio para ajudar nessa construção, dia 9 de setembro, ajudar na construção, na estruturação dessa área de empresas, né? Que do lado de crédito tem um objetivo um pouco de, para as empresas, né, de middle, ajudar um pouco no processo de desbancarização da pessoa jurídica, assim como a gente fez com a pessoa física nesses últimos quase 20 anos de XP, né? Enfim, atuando de uma forma diferente, sendo um bolso novo para as companhias em um mercado que é bastante concentrado. A gente sabe que o mercado de pessoa jurídica está na mão de 3, 4 grandes bancos e, fora isso, ele é obrigado a ir em bancos talvez de segunda linha, FDICs, factorings, quer dizer, fica um pouco, é um mercado bastante, como você tem uma ideia, 80% do crédito pessoa jurídica hoje no Brasil está na mão dos 4 principais bancos, né? Então, ainda existe uma concentração grande. Acho que é um pouco disso aí que eu queria fazer a abertura. Perfeito, Valdemir. Então, a gente já pode iniciar dando sequência aí com as perguntas. E eu acho que eu posso ser a primeira, né, a fazer a pergunta. Monique, eu queria fazer para você essa pergunta, que é mais relacionada à parte de investimentos. As empresas que possuem reserva de caixa com horizonte de longo prazo, quais os serviços, Monique, as alternativas que podemos apresentar como diferencial para uma gestão de caixa mais eficiente? E complementando, Monique, eu queria que você falasse no detalhe sobre a carteira administrada. Assim, os custos envolvidos, quais são as vantagens, o valor mínimo, eu acho que é um assunto extremamente pertinente para essa apresentação. Não, sem dúvida. Para aquelas empresas, né, que possuem realmente um horizonte mais longo, tem realmente a expectativa de utilizar daqui 12 meses, 6 meses minimamente, a gente sempre trabalha aí com uma gestão discricionária, né? A gente tem uma estrutura que é mais um braço da XP que se chama XP Advisor, né? Que é uma gestora. E essa gestora ela vai trabalhar mandatos exclusivos, né? Sejam carteiras administradas ou fundos exclusivos. Eu ressaltaria, você já bem colocou, mas eu ressaltaria muito mais a questão da carteira administrada para a pessoa jurídica por conta de ter um custo inferior e pela facilidade de estruturação, né? Então, de uma forma geral, o mandato exclusivo hoje para a pessoa jurídica, ele vem levando a realmente uma organização corporativa maior. Eu acho que muitos empresários que aqui estão presentes sabem muito bem que o dia a dia da empresa tem muitas atividades, né? Muitas preocupações.
Então, até o assessor de investimentos sempre está lá provocando, levando alternativas que são mais vantajosas para aquele portfólio, para a carteira vigente do cliente, mas a pessoa que realmente está no dia a dia ali, tomando a decisão na mudança da carteira, né, da empresa, não tem realmente, às vezes, a expertise, não tem tempo para análise, e algumas oportunidades acabam sendo deixadas na mesa, né? Então, com isso, a gente, na XP, acaba levando, junto com o escritório, a alternativa de criar, se estruturar uma carteira administrada para um cliente PJ, né? Um serviço que é muito diferente do que os bancos acabam levando. Então, a gente acaba estruturando uma carteira baseada em uma política de investimentos da empresa. Então, o primeiro ponto é identificar se existe, e se não existe uma política já definida, seja por concentração, por emissor, por rating, nós estamos aqui disponíveis justamente para auxiliá-los a criar realmente essa política de investimento. Então, a gente vai customizar essa carteira administrada baseada em uma política determinada pela empresa. Então, a empresa ela vai ter opção de delegar realmente essa gestão para um profissional da estrutura da XP Advisor. Então, vai ter um gestor específico trabalhando uma carteira, né? Onde o dia a dia é 100% focado em estar realmente mexendo nas alocações. Então, hoje a gente vê grande vantagem, porque a gente pode iniciar uma carteira administrada com volume a partir de 5 milhões, né? Então, hoje uma empresa não precisa ter altos volumes para montar um fundo exclusivo para ter um gestor. A gente pode iniciar uma carteira administrada com apenas 5 milhões, então a gente leva isso a benefício do nosso cliente. É um serviço que tem um custo somente da taxa de administração, né? E os fundos, eventualmente, que comporem a composição dessa carteira. Então, vai variar em torno de 0,40, 0,50, tudo depende do perfil da empresa. Então, quanto mais arrojada essa empresa, talvez a taxa de administração seja um pouco mais alta por conta da necessidade de uma gestão mais ativa, né? Mas tudo isso também é analisado aí conforme a política de investimentos. Então, é uma estrutura bastante simples, né? A gente consegue estruturar em 5 dias, basicamente. Basta a gente abrir uma conta, assinar um contrato entre a própria gestora e o cliente e realmente montar um portfólio. Então, o gestor hoje, ele tem livre acesso ao mercado secundário, ele tem livre acesso também. Ele participa dos leilões de títulos públicos, então, assim, ele tem uma facilidade maior para também identificar o melhor momento de comprar, o melhor momento de vender, isso sem precisar realmente da participação do cliente na tomada de decisão. O gestor, ele realmente, ele basicamente toma conta da carteira, né? Então, a gente tem uma agilidade, uma flexibilidade. Então, dentro dessa estrutura, a gente tem profissionais que batem nas tesourarias para buscar aí os melhores papéis, acessam o mercado secundário, né? Fazem as proteções no momento mais oportuno, porque eles estão ali como gestores olhando o cenário e identificando as melhores estratégias. Então, hoje, realmente é uma estrutura bastante robusta, é um atendimento private que a gente leva para a pessoa jurídica, né? Então, é um serviço que vem agregar bastante valor para a empresa, e as empresas até, por muitas vezes, eu já me deparei com várias, que até tem uma política de investimento restrita, e pelo fato de ter um gestor ali trabalhando ativamente, eles até flexibilizam um pouco mais aí a sua política de investimento também, para tentar buscar um pouquinho mais de retorno, né? O fundo exclusivo é também um excelente serviço, um excelente produto, mas ele demanda um volume maior, né? Até agora, com a taxa Selic tão baixa e o perfil das empresas como um todo, assim, mais de 80% são muito conservadoras, até para que o custo, né, de abertura do mandato, né, auditoria, tem todo um custo por trás do próprio fundo exclusivo que demanda realmente um volume aí acima de 20, 25 milhões, até para a conta realmente fechar. Então, a carteira administrada é o melhor serviço nesse momento, é onde a gente vai agregar bastante valor, com um volume bastante pequeno, né, em comparação com o que o mercado oferece. A partir de 5 milhões, a gente consegue estruturar essa gestão aí bastante personalizada. E, Monique, a gente tem uma equipe, né, que você faz parte dessa equipe, que a gente coloca à disposição do cliente, né? A gente pode fazer uma reunião, o cliente que estiver assistindo a gente agora, se ele quiser marcar separadamente, individualmente, a gente faz uma reunião via Zoom,
para poder passar todas as informações, entrar mais no detalhe ainda desse produto, porque eu acho que é um produto extremamente importante e a gente observa que os bancos não oferecem a carteira administrada, né? E a gente tem todo o interesse de mostrar para o nosso cliente que a gente pode estar gerindo o recurso da empresa dele de forma extremamente eficiente. Tá? Eu acho que isso que tem que deixar muito claro para o cliente, que a gente pode estar, de fato, dando esse atendimento para ele. Não, sem dúvida, né? E a facilidade da gente também colocar o cliente em contato com o próprio gestor, né? Isso num banco é praticamente impossível, independente do volume que ele tenha dentro da instituição. Esse é um grande diferencial, né, que a gente leva, é a proximidade. Então, realmente, a gente leva a oportunidade de criar também uma política de investimentos a 4 mãos, né? Então, é realmente colocar na mesa quais são as expectativas da empresa, qual o horizonte do investimento, para que a gente faça esse trabalho juntos, né? E assim, não só para tirar as dúvidas e iniciar uma carteira, mas essa proximidade, ela também é no acompanhamento, né? A cada trimestre, a cada semestre, essa reunião, ela pode ser realmente estruturada para que o cliente entenda quais são as estratégias que realmente o gestor tomou na própria carteira, quais são as próximas, a visão do cenário que eles estão vislumbrando aí mais para frente, né? E como que eles enxergam, se faz sentido mudar a política vigente, se não faz sentido, né? Então, todo esse acompanhamento a gente acaba levando para o nosso cliente. Perfeito, Monique. Perfeito. Pepe, desculpa, já ia passar a palavra. Posso puxar aqui, Claudinha? Sim. Não, eu queria só puxar um gancho aqui na fala da Monique, quando ela falou de uma Selic mais baixa, né? Hoje a gente tem a Selic na mínima histórica, 3%, então eu acho que muito empresário era muito acostumado a deixar o dinheiro do caixa dele em qualquer produto ali e no fim das contas, com uma Selic a 14, qualquer coisa é muito. E hoje a gente tem uma Selic na mínima histórica, tendência de cair mais ainda. E a gente tem também, mais do que isso, Monique, eu acho que a gente tem um cenário de muita incerteza, né? Eu acho que muita gente, a gente que está no B2B aqui no front mesmo com o cliente, a gente percebe o quanto esse cliente ficou assustado com o que aconteceu em março, com toda a incerteza, com a gente estar nesse lockdown, as empresas fechadas. Então, nesse cenário todo, Monique, que a gente vê, qual que é o diferencial? Assim? Você vê que provavelmente a maior parte do caixa das empresas ainda está ali nos grandes bancos, igual o Valdemir falou ali do crédito. Qual que é o diferencial que a XP Empresas traz para atrair que esse empresário pense, não, é melhor o meu caixa estar com o pessoal da XP do que estar com o Bradesco, do que estar com o Itaú, do que estar na Caixa, enfim. Bom, eu colocaria aqui alguns pontos, né? Ressaltaria aqui alguns pontos de diferencial em termos o que a estrutura da XP Empresas acaba levando junto ao escritório em comparação com o que o mercado leva, né? Eu ressaltaria aqui nesse primeiro momento o atendimento de vocês, né? A assessoria, a proximidade. Um time que tem experiência em PJ, que está no dia a dia com a empresa, né? Nesse cenário mais conturbado, onde as empresas precisam, sim, preservar seu capital e manter a liquidez, que é o ponto mais importante, é entender realmente o horizonte de investimentos dessa empresa, né? Então, hoje, é fazer um diagnóstico, né? De como que a empresa vai trabalhar o seu caixa, né? Eu acho que nesse momento, muitos empresários aqui tinham aí alguns planejamentos, alguns projetos para 2020, e esses projetos, teoricamente, foram estopados. Então, por que não trabalhar esse recurso que inicialmente não vai ser utilizado, né, para o seu caixa? Por que não a gente fazer uma gestão mais eficiente, né? Então, essa assessoria, essa proximidade, ela é realmente um grande diferencial, né? A gente vai entender a fundo qual que é o plano de cada empresa, porque não existe uma receita de bolo que a gente replica para todo mundo. É um atendimento bem personalizado, onde a gente vai realmente entender as necessidades, tanto de liquidez quanto de política de investimentos, para realmente levar aí as melhores alternativas, né? O segundo ponto que eu digo é a imparcialidade que a gente acaba levando através da nossa plataforma de investimentos. Então, diferente do mercado que existe aí, produtos destinados para pessoa física e produtos destinados para pessoa jurídica, né? E a pessoa jurídica acaba ficando com produtos mais limitados, a gente tem aí uma plataforma totalmente imparcial, onde todos os nossos produtos são disponíveis aí para todos os segmentos, não tem nenhum tipo de impeditivo.
Claro que alguns investimentos são mais voltados para a pessoa física, mas de um modo geral, o que a gente preza é a transparência, é levar realmente a imparcialidade, né? E o terceiro ponto de diferencial, antes de falar de produtos em si, é levar a alternativa do cliente acabar fazendo as suas alocações e montando o seu portfólio através de um único canal, né? Hoje a gente tem uma plataforma aí repleta de fundos e também temos aí uma grande variedade de ativos de renda fixa de diversos emissores para estar disponibilizando. Então, hoje, a empresa, na verdade, não precisa manter diversas contas em bancos abertos por conta de alocação de investimentos, né? Hoje, a empresa ela não precisa manter uma conta no Bradesco, no Itaú, no Santander, para estar acessando os papéis desses bancos. Hoje, através da nossa plataforma, a gente acaba aí acessando todos os tipos de emissores, seja os principais bancos do país ou não. Então, a gente leva aí a possibilidade da empresa estar diversificando o seu portfólio através do canal da XP, tá? E só puxar um ponto aqui também, Monique, que você falou, que eu acho muito legal. Eu acho que essa proximidade que a gente pode dar ao cliente, ao gestor, é algo que tem um diferencial brutal nesse momento, porque a gente percebe, e é normal, mais uma vez, acho que o mundo inteiro ficou assustado, né, com essa crise, com as quedas que tiveram em renda variável, etc. E muitas das vezes, assim, você pega ali um exemplo, igual eu estava conversando com um cliente outro dia, o cara tinha um fundo de ações no banco, ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo, mudaram o gerente dele, e assim, algo que a gente tem procurado fazer muito desde que começou essa crise é levar informação e levar informação de boa qualidade. Então, quase que semanalmente, ou pelo menos 2 vezes, às vezes até 2 vezes por semana, a gente traz um gestor aqui, a gente traz um especialista no assunto e abre isso para o cara mostrar a visão dele para o nosso cliente, para o cliente fazer uma pergunta direto para o gestor. Então, eu acho que isso conforta mais você saber de fato onde você está investindo, o que a cabeça do gestor está pensando, se faz sentido com o que você pensa, se não faz sentido, enfim. Eu acho que essa proximidade cria um alívio nesse momento. Não, sem dúvida. Até tocando no ponto dos gestores, né? Hoje a XP ela tem uma plataforma aí com mais de 400 fundos, né? Onde a gente disponibiliza não só fundos da própria asset da XP, mas também gestores independentes. Então, essa proximidade que você diz, ela é muito oportuna, né? Porque nós temos mais de 100 gestores dentro da nossa plataforma, né, gestores independentes, onde a gente acaba levando aí a possibilidade dos nossos clientes pessoa jurídica também experimentarem aí estratégias diferentes, né? Mesmo mantendo ainda uma classificação que seja mais conservadora, pelo fato da gente ter aí múltiplos gestores trabalhando, né, a gente tem aí a possibilidade de levar alternativas diferentes para o cliente. E assim, o interesse da XP não é simplesmente disponibilizar 400 fundos, e sim é mostrar para o cliente o que cada gestor está fazendo. Então, o gestor ele é muito próximo dos escritórios, né? Então, como você bem falou, cada 2 vezes por semana você tem um gestor falando que realmente ele trabalhou, o que está acontecendo, por que caiu, por que subiu, onde ele enxerga o melhor horizonte. Então, assim, é muito importante mostrar para os nossos clientes que muitos ainda acreditam, né, que aplicar no fundo do Banco Bradesco, aplicar no fundo do Banco Itaú vai trazer maior segurança. E não, isso não tem nada a ver, né? Hoje a gente realmente trabalha com gestores independentes até para a gente buscar uma gestão mais ativa, para a gente buscar melhores resultados, melhores estratégias, né? Uma vez que o negócio do banco normalmente é crédito, não é investimento. Então, por isso que a gente enxerga aí uma maior vantagem, né? Então, a gente leva a benefício dos nossos clientes, não só os fundos da própria XP, mas também um leque de gestores aí nacionais e também gestores de presença internacional. Então, hoje, a pessoa jurídica também pode aplicar num fundo que é do BNP Paribas, do Crédit Agricole, do JP. Então, a gente leva essa oportunidade, né? Esse leque de investimentos também para a pessoa jurídica. A gente sabe que nos bancos hoje, quem tem esse leque de oportunidade é a pessoa física, né? Fica muito limitado. Então, existe aquele conflito, aquela segregação de produto. Então, hoje a gente acaba aí tendo uma amplitude maior e realmente levando o que há de melhor para o cliente experimentar. Então, o nosso objetivo sempre é trabalhar
com gestores diferentes e também fazer um escalonamento aí de liquidez, diversificar a carteira com gestores diferentes e fazer um escalonamento. Então, é sempre entender quanto daquele caixa a gente precisa manter em liquidez em D0, quanto a gente pode colocar em D5, em D7, em D10, né? É claro que a empresa sempre fala, eu preciso de liquidez, e de fato, a nossa preocupação de fato é manter sempre a preservação do capital e a liquidez necessária para dar fluidez nos negócios. Mas, de forma mais inteligente, é sempre entender o que de fato ele vai precisar em D0 e o quanto a gente pode trabalhar aí até pelo menos D30. Perfeito, Monique. Eu acho que o André queria fazer alguma pergunta mais no detalhe. André, fica à vontade. Bom dia. Primeiro, queria agradecer muito aí a disposição da Monique e do Valdemir, da XP Empresas, em contribuir para esse evento e principalmente para o cliente GPX, né, cliente PJ. E agradecer a participação de todos, que a intenção desse evento é exatamente poder propiciar a informação de qualidade e que isso, em algum momento, sirva para a empresa de vocês. Bom, Monique, a gente vive aí uma crise sem precedente, né? Uma crise de saúde, mas que afeta bastante a economia mundial. E aí, o empresário que administra o fluxo de caixa, que tem que pagar aí a folha de pagamento, né, dos seus funcionários, tem algumas despesas também com o capital de giro que ele utiliza. Então, assim, ele vive num momento de total incerteza, né? E isso dói, machuca não saber como vai ser amanhã, se ele vai conseguir abrir a empresa dele daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Há muita preocupação com isso, né? E aquela empresa que ainda conseguiu ter digamos assim, saldo no seu caixa, o empresário ele fica muito preocupado, né, em saber se, poxa, o que eu faço agora com esse recurso? Eu não posso deixar ele parado, né? E aí ele precisa buscar um investimento que propicie liquidez, ou seja, poxa, surgiu um pagamento, uma necessidade, ele poder contemplar isso. Obviamente que com essa liquidez ele também precisa ter uma previsibilidade, né? Ou seja, eu não posso sofrer nenhum tipo de oscilação, aguardar qualquer tipo de movimento que prejudique o meu principal, né? Ou o valor que atenda essa necessidade futura. Diante de tudo isso, Monique, o que obviamente, de forma genérica, a gente consegue, o empresário, né, a pessoa da XP Empresa, o cliente XP Empresa, como é que ele pode ver em termos de ativo, de investimento que proporcione, digamos assim, um momento de tranquilidade, algum produto que dê uma tranquilidade, uma previsão para ele, para que ele possa ter um fluxo de caixa um pouco menos volátil diante desse cenário, né? Obviamente que cada cliente tem as suas características, né? E aí a gente vai falar de forma genérica. Mas o que você, a XP Empresas, vê hoje? Hoje a gente percebe aí, até por conta da incerteza, como você bem colocou, as empresas têm buscado muita liquidez, né? E ativos que não sofram nenhum tipo de oscilação, porque elas não sabem se elas vão ter tempo de recuperar, né, qualquer tipo de oscilação. Então, os ativos de renda fixa, eles são muito procurados hoje, né, e a XP, na verdade, ela não trabalha só com CDBs, né, os famosos CDBs que muitos empresários aí conhecem através dos bancos, né. Hoje, a XP, ela tem outros produtos, que eu vou comentar um pouquinho, e a gente tem duas formas, né, 2 mecanismos de estar levando ativos de renda fixa aí para o nosso cliente, né? Não só de fundos, a gente também compõe uma carteira de investimentos, mas a gente também sempre inclui aí os ativos de renda fixa que são tão importantes. Bom, a gente tem o mercado primário, que é a negociação entre a XP e as tesourarias aí de grandes bancos, que eventualmente não tem uma rede muito grande de distribuição de seus papéis, e acabam utilizando a nossa plataforma para estar distribuindo, né? Então, hoje a gente tem mais de 2 milhões de contas ativas, então é claro que leva a benefício deles também e a gente acaba também
alcançando aí outros emissores. Então, a XP, ela acaba negociando aí com bancos, por exemplo, como o Votorantim, Banco Industrial Comercial da China, Banco Paraná, Banco Sofisa, né? Bancos de montadora como GEMAC, Banco RCI, Banco CNH. Então, através do mercado primário, a gente acaba levando aí diversos emissores para o nosso cliente pessoa jurídica, até emissores que por muitas vezes eles não conhecem muito bem, então é o nosso dever realmente apresentar, e a gente acaba levando os emissores que têm realmente um rating acima de AA, então a gente leva a benefício, então emissores que têm aí realmente um bom rating e têm uma taxa por muitas vezes mais atrativa do que os principais bancos do país têm oferecido hoje, né? Então a gente sabe que existe uma concentração e esses grandes bancos acabam se beneficiando disso e acabam colocando a taxa um pouco mais baixa, né? Então, a gente acaba levando essas alternativas. Então, em que pese a gente ter sempre uma liquidez mais imediata, a gente sempre busca entender se tem algum recurso, uma parte do caixa da empresa que a gente pode estar colocando em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias, e assim a gente consegue realmente potencializar o resultado desse recurso, né? O segundo mecanismo, onde a gente acaba levando aí até acessando os principais bancos do país, seja Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Safra, é através do mercado secundário. Então, o mercado secundário é a negociação entre a própria XP e os investidores institucionais. Então, esses investidores institucionais que estão se desfazendo desse papel são colocados no mercado secundário, a XP vai lá, negocia, hoje a gente tem mais de 70% de share de participação no mercado secundário, então a gente consegue alcançar aí grandes oportunidades e a gente acessa esses principais bancos do país através das letras financeiras, que também é um ativo de renda fixa, que por muitas vezes as empresas não conhecem. Por quê? Porque lá no mercado primário, onde ela é emitida no banco onde eles têm relacionamento, esse papel ele é emitido por um prazo fechado mínimo de 24 meses, e o banco não recompra, né? Então, por muitas vezes não vai encaixar dentro do fluxo da empresa. Então, como a gente busca esse papel no secundário, ele vem realmente no decurso do prazo e a gente vai acessar papéis com vencimento já próximo de 90 dias, 180 dias, um ano. Então, a gente leva essa oportunidade, né, de atender as empresas que também possuem uma política mais restrita de investimentos, onde possuem uma política só para aplicações nos principais bancos do país, a gente consegue sim acessar através do mercado secundário, tá? É um papel que vem sem IOF, e também, caso a empresa acesse um papel com prazo de 180 dias e tenha aí uma situação pontual que precise de liquidez, a gente negocia esse papel no mercado secundário também. Então, a gente leva essa tranquilidade para o nosso cliente. Uma outra alternativa que a gente vem trabalhando muito, né, e a gente se destaca muito, são os títulos públicos. Hoje nos bancos, as empresas vão acessar títulos públicos através de fundos de investimento, né, que tem a composição de título público, né? O Tesouro Direto é acesso só para pessoa física. Então, através do secundário, a gente também consegue levar aí títulos públicos para as pessoas jurídicas, seja NTNB, letra financeira do Tesouro. Então, a gente leva isso a benefício, né, levando aí um emissor com menor risco país. Então, a gente tem trabalhado muito, as empresas têm buscado realmente muitas oportunidades em títulos públicos. Isso é mais um diferencial, né? É mais uma oportunidade que a gente pode estar levando. E também a gente pode trabalhar os títulos privados de emissão corporativa. Claro, sempre levando aí as empresas que têm o maior rating, né? Mas a gente também enxerga aí grandes oportunidades. Ok, obrigado, Monique. Eu vou passar a palavra ao Charles. Tem uma pergunta para o Valdemir. Charles, fica à vontade. Bom dia. Primeiro, agradecer a Monique e o Valdemir por essa oportunidade. Obrigado mesmo. Valdemir, na verdade, assim, eu queria entender um pouquinho como é que a XP está se posicionando diante desse cenário, né? E qual o projeto da XP para crédito PJ ao longo desses próximos meses aí. Bacana. A gente começou, como mencionei lá no começo, essa iniciativa de crédito para empresas agora em setembro, então é um projeto muito novo, é um projeto literalmente construído do zero,
e que vem como proposta inicial ser um bolso novo, mais uma vez, mercado muito concentrado, as empresas precisam de algumas opções, a gente está num processo de construção, então a gente começou a operação olhando capital de giro, então a gente hoje atende as empresas fazendo avaliação no capital de giro, avaliando garantias, enfim, dando liquidez para as empresas, né? A gente tem como premissa aqui sempre a parceria, a transparência, as nossas operações de crédito aqui, a gente traz uma operação absolutamente sem tarifas nenhuma, nem de contratação, nem qualquer tipo de tarifa, ou seja, muito transparente, a gente negocia um preço e aquele preço não tem nenhum produto agregado que a gente tenta fazer junto. E para as empresas a gente vem com um leque de lançamentos que nós vamos fazer mais uma vez em menos de um ano. Até o final desse ano a gente tem um rollout com uma série de produtos que a gente coloca no ar aí, coisas do tipo derivativos, a nossa própria mesa de câmbio, risco sacado, seguro fiança, enfim, a área de empresas, mais uma vez, quando ela tiver com um ano, aí lá para setembro, a gente vai ter um portfólio muito grande para apoiar essas empresas, né? Perfeito. Valdemir, até complementando, né, Valdemir, com relação ao crédito, o que eu tenho observado dos clientes, na verdade, dos empresários em geral? São Paulo não decretou lockdown, Belém decretou lockdown, a gente está 2 semanas aí, literalmente, né, a grande maioria dos setores fechado, e existe toda essa preocupação, né, nessa retomada, como é que eu vou conseguir fazer gestão da minha empresa, do meu fluxo de caixa, ou seja, eu deixei de faturar, literalmente é isso que está acontecendo, né? Poucos segmentos conseguiram se manter abertos aí nesse período de crise, né, de período de crise, e vem essa pergunta, né? O que vai ser da minha empresa, de fato, para me gerir pós-crise? Então, acho que esse questionamento chega até vocês no dia a dia, e eu queria que tu falasse um pouquinho dos clientes que você vem atendendo e passar para os nossos clientes que estão aqui participando da live, qual é o sentimento, qual é a visão da XP também, eu acho que é interessante a gente pontuar. As conversas diárias aí com empresas, com os nossos parceiros, os escritórios, o que está muito claro aqui para a empresa assim, o mercado vive uma crise aí de liquidez, você falou, as empresas não faturam, se elas não faturam, elas não têm rendimento, mas por outro lado elas têm que pagar seus funcionários, pagar suas despesas. Então hoje a gente vem acompanhando aí a angústia dos empresários, seja renegociando suas operações de crédito que eles já tinham com os bancos, seja negociando com fornecedores, trabalhando para fazer a gestão da folha de pagamento, como pagar, como manter os funcionários, como não demitir. Enfim, é um momento bastante de renegociação. Em relação ao caixa das empresas, realmente tem sido, desde o começo de março, a grande preocupação, ou seja, não sabemos quando isso termina, nem como isso. Então, a preocupação de fazer uma reserva de caixa para as empresas, eu tenho visto aí como sendo talvez a principal preocupação. E aí vem o que eu diria que talvez fosse, não sei a dica ou não, mas eu acho que faz sentido, é muito legítima essa preocupação. Eu acho que os empresários devem buscar, na medida do possível, com seus parceiros, com a gente, fazer sim uma reserva de caixa. Eu só dou uma dica. A gente está vivendo um momento de taxas de juros muito altas, né? Se você for olhar aí os bancos, as operações no mercado estão muito altas porque motivos óbvios, né? A gente não tem visibilidade nenhuma, então a concessão de crédito nesse momento é algo muito difícil e esse risco está no preço, né? Então, tomar recursos por longo prazo nesse momento, se não for extremamente necessário, pode ser um tiro no pé porque você vai carregar uma dívida cara durante um período muito longo. A dica nesse cenário seria, vamos fazer uma reserva, vamos tomar o que seja extremamente necessário para satisfazer o caixa nos próximos, 3, 4 meses. Daqui 3, 4 meses, se eu precisar, eu vou voltar no mercado, seguramente esperamos que numa condição muito melhor de taxa, numa condição de economia muito melhor. E aí, ou seja, você não carrega uma dívida cara durante tanto tempo, isso vai te impactar os teus resultados lá na frente, né? Valdemir, só corroborando também, apesar dessa enxurrada de liquidez aí que a gente teve no sistema, a gente percebeu que o movimento padrão
dos grandes bancos foi sentar ali naquele dinheiro e viu muitas instituições dobrando garantia, dobrando os spreads, literalmente por esse cenário aí de incerteza. Então, assim, teve cliente meu que falou, pô, cara, eu tenho uma conta lá no Safra, eu tinha um crédito pré-aprovado de 1 milhão, da noite para o dia esse crédito pré-aprovado de 1 milhão virou R$100. Então, assim, dá uma insegurança muito grande para o empresário de trabalhar, de fazer qualquer movimento nesse sentido. Puxando o gancho dessa questão da liquidez e que os bancos literalmente estão segurando esse recurso, surgiu algumas perguntas já aqui no chat, que aí, se a Cláudia me permitir, eu gostaria de já fazer uma aqui, que eu acho que tem tudo a ver dessa temática que a gente está conversando. O Túlio perguntou qual o custo desse crédito ofertado pela XP para empresas em relação a taxas praticadas pelos grandes bancos na atualidade. A minha resposta não tem resposta. Sabe por que não? Porque, assim, na linha do que você falou, o mercado de crédito hoje no país, ela está com uma dificuldade gigante para analisar crédito. Porque você imagina que, assim, olhando a posição do decisor de crédito, como que eu vou conceder crédito para essa empresa que eu não sei? Vamos olhar o setor dela, olhando o setor dela, quanto tempo essa empresa vai resistir a essa crise? Qual que é o impacto que isso vai ter ela vai gerar caixa para me pagar? Então, quer dizer, é o que se chamou aí de empossamento de liquidez. Todo mundo sentado em cima de caminhões de dinheiro e ninguém consegue conceder crédito. Toda essa incerteza, ele obviamente, que não comentei, impacta lá no preço. E aí, quando você bem comentou, a gente fala com muitos bancos, os clientes reclamam muito, pô, agora que eu precisei do cara, o limite não estava mais lá, ou o preço, ele dobrou o preço. Então, assim, a precificação tanto do mercado quanto de uma forma geral, ela está bastante nebulosa. Mas o que eu te diria, respondendo a pergunta do cliente, do Túlio, é que, assim, tudo depende da garantia, depende do prazo, depende do... O preço está muito associado a prazo e qualidade do crédito, né? Então, a depender da qualidade da empresa, do prazo da operação, da garantia que a gente conseguir ajudar para apoiar essa operação, a gente vai ter mais ou menos preço. O que eu diria que, de uma forma geral, mais do que nunca, a XP, em detrimento de ter começado há muito pouco tempo, tem sido bem competitiva e até título de informação, a gente começou essa semana, a gente retomou essa semana com mais força as análises de crédito, tentando inclusive sair um pouco na frente para ajudar as empresas, porque os bancos ainda estão fechados no que diz respeito a crédito. A gente retomou essas semanas avaliações, é um processo ainda novo, mais uma vez novo, mas a gente já quer sair um pouco na frente para ajudar os nossos parceiros. Né? Valdemir, posso aproveitar que cai uma... Pode falar, à vontade. Não, é só porque tem um gancho que é justamente sobre as garantias que o Valdemir estava falando, que aí surgiu uma outra pergunta no chat. Quais são essas garantias? Seria um colateral na XP, um imóvel? O que a XP está aceitando e aceita como garantia para liberar esse crédito? Bom, muito bom. Inicialmente a gente começou operando com um percentual de cash collateral. Então hoje quando a gente fala de cash collateral, pela XP ser uma casa de investimentos, é muito normal, Caio, a gente ver o empresário com dinheiro, recursos, né? Porque a riqueza muitas vezes no middle, está no acionista, esse empresário com recurso aplicado aqui na XP. E ele tem uma estratégia, por vezes, uma estratégia de alocação da carteira dele de longo prazo. Então, uma operação que, quando a gente fala de cash collateral, que tem funcionado muito, é a gente utilizar esse recurso, essa carteira desse acionista como garantia para eu fazer um empréstimo e dar liquidez na empresa dele durante 1, 2, 3 anos bullet, ou seja, operações acima de 1 milhão, eu uso essa garantia e empresto na empresa dele, durante 3 anos ele não me paga absolutamente nada, a taxas fantásticas. Eu te diria que é uma operação que a gente começou agora pelo banco, inclusive pelo Banco XP já, muito recente, e tem sido matadora. Então, o cash collateral tem funcionado, já vem há bastante tempo. Alienação de imóveis. Alienação de imóveis, a gente também está desde o começo do ano já com uma estrutura pronta, uma solução pronta, basicamente buscando imóveis não operacionais e imóveis urbanos. Então, ou seja, se eventualmente a empresa tem números, gera caixa, se tem essa garantia, ela é aceita. Recebíveis, a solução, a gente acabou de fazer os últimos testes, agora em junho ela entra no ar. Então, a gente vai conseguir aceitar recebíveis para suportar operações de crédito, assim como o desconto de duplicata, que também em junho,
risco sacado no segundo semestre e assim vai. Então, essas são as principais garantias que a gente aceita até o momento. No segundo semestre, a gente deve estar olhando também contratos, ou seja, contratos performados, com trava, sem trava, é uma modalidade de garantia também muito usada no mercado de crédito. E assim vai, ou seja, tem um rollout grande. Eu falei de algumas coisas para esse ano, para o ano que vem já tem mais uma outra série de produtos, né, no forno. Eu acho bacana até complementar isso aí, que a minha pergunta era basicamente como é que podia fazer essa interação do acionista que tem uma conta PF na XP e a PJ também, como é que ele pode fazer, o fato dele ter investimentos na XP, como é que isso ajuda ele a ter crédito mais barato, né? Então, essa interação de plataformas num lugar só, como é que pode ser feito isso? Tu respondeste muito bem, né? Usar a PF, investimentos de longo prazo, para poder ajudar em créditos na PJ. Eu acho bem interessante isso. E aí, mais do que nunca, Igor, eles vão usar quem? O canal são sempre vocês, ou seja, os escritórios que atendem esses clientes finais para a gente, que são profissionais altamente capacitados, todos vocês com certificações, ou seja, vocês estão perto desse empresário, que por vezes vocês eventualmente não têm a conta, ou têm a conta da empresa e sabendo desse cenário aqui, vocês são esse elo de ligação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma alternativa que tem sido muito utilizada, ele usar o recurso dele, para ele não se desfazer desse recurso dele e dar liquidez para a empresa. E hoje, liquidez para a empresa é algo fundamental, né? Com certeza. Muito bom. Muito bom. Igor, quer seguir com a tua pergunta? Cara, eu acho que ele respondeu, né? A questão de, mesmo os juros estando muito baixo, a escassez do crédito no mercado hoje está grande, né, e quais são as armadilhas que isso pode vir a trazer para a PJ, de trazer um crédito que não seja essencial, né? Então, a ideia é pensar muito bem, ele responder isso aí quando ele falou sobre armadilhas do crédito de longo prazo. Acho que isso está bem respondido já. Ficou bem claro. Até aproveitando aqui para puxar uma pergunta do chat, se a XP PJ traz isso consolidado, assim, uma tabela dos investimentos, receita, rendimento, isentos de IR, se tem uma tabela de um PDF que pode trazer assim, para o cliente analisar, ver isso aí, ou ele de fato vai ter que sempre tentar analisar isso, uma coisa, perguntar para o assessor, perguntar para vocês o que está disponível, ou vocês têm uma tabela padrão que traz isso para o cliente? Deixa eu ver só se eu entendi a pergunta do cliente. Ele fala se a gente tem alguma tabela que consiga me mostrar por ativo financeiro o quanto eu consigo fazer de crédito em cima dos ativos, é isso? Não, investimentos. Investimentos, é. Bom, nós temos sim um material, é claro que ele não vai consolidar tudo que a gente tem dentro da plataforma, né? A gente acaba trabalhando os melhores ativos e as melhores oportunidades do mês, né? É claro que essa proximidade com o assessor ela é fundamental, porque o mercado financeiro ele muda todos os dias, as oportunidades surgem diariamente, principalmente no mercado secundário. Mas a gente tem sim um material que a gente utiliza sempre para envio para os clientes, que relaciona lá quais são os ativos privados, né, de emissão bancária do mercado primário, mercado secundário, título público, e tem uma seleção aí de 20 fundos. Da plataforma de 400, a gente acaba fazendo um resumo de 20 fundos que a gente melhor tá performando, que a gente acredita muito no gestor, que faz mais sentido no cenário atual, que faz sentido mais para as empresas. Então, a gente tem sim, e depois a Cláudia, todos vocês aí podem também estar mandando aí para o cliente de vocês, tá? É o material comercial de investimentos PJ que a gente diz. Monique, eu acho que muito além da gente ter essa receita do bolo pronta, como você falou, eu acho que o trabalho é muito mais customizado ali para cada empresário, para cada PJ, para cada cliente. É você ir para dentro da empresa do cara, conversar com o empresário, ver o que ele precisa, quais são as necessidades dele, o que de fato ele vai fazer sentido para a proteção da empresa ou do caixa dele, e aí sim você vem com a solução. Então, o que a XP nos permite é de fato ter essa gama de produtos financeiros, onde o assessor com a sua expertise juntamente com o cliente do lado, vai ali filtrar de fato as melhores oportunidades e os melhores produtos. Sem dúvida. Cláudia, já podemos seguir? Vamos seguir. Eu queria só fazer uma breve colocação para o Valdemir.
Valdemir, você colocou muito bem em relação ao crédito, mas sempre tem aquele questionamento do cliente na ponta e falar assim, qual seria a melhor alternativa, né? Se de fato a XP vai conseguir atender a necessidade dele desse momento tão difícil. E eu queria deixar claro para os clientes que estão aqui assistindo, e a gente depois está gravando essa reunião e vai passar para outros clientes que não conseguiram participar, que a gente dá essa assessoria, né? De fato, a gente está aqui para atender o cliente, ver a necessidade dele, ver qual é a condição que ele, ou a garantia que ele pode estar oferecendo, e a gente levar até a equipe, né, a tua equipe, né, Valdemir? Eu acho que vocês estão abertos para poder analisar, de fato, a situação do cliente pontual. A gente sabe que existe uma diferença de cada setor, tem particularidade, então vocês vão fazer essa análise de uma forma muito mais criteriosa, e a gente está aqui, assessor aqui na ponta, para receber essa informação e passar para vocês. Eu acho que isso tem que ficar bem claro para o cliente, e assim, todos os assessores que estão participando aqui, eu acho que a gente tem que estar muito próximo do cliente nesse momento, como o Pedro colocou muito bem, né, vendo a necessidade do cliente, para dar esse suporte, porque a gente observa que, às vezes, o cliente está no banco, ele está se sentindo até abandonado, né? Estou falando tanto na ponta do crédito, quanto na ponta de investimento mesmo, né? Às vezes, o gerente está afastado, está trabalhando via home office, você não consegue falar e você fica realmente naquela situação que, para quem eu vou recorrer? Então, a gente está aqui para atender o nosso cliente da melhor maneira possível. Então, assim, todos os pontos que o Valdemir colocou e que a Monique colocou são extremamente relevantes. Então, é isso que eu queria deixar claro para os clientes. Não sei se tem algum cliente aí que queria fazer mais algum questionamento, né, com relação ou ao crédito ou a investimentos. O que eu achei interessante também, Cláudia, na fala do Valdemir, foi a imparcialidade que a XP está atuando. Então, quantas vezes, assim, a gente tratando em banco diretamente com o gerente, a gente, o cara libera aquele crédito ali, mas, faz um seguro aqui comigo, faz um consórcio, faz isso, faz aquilo, aquela venda casada que é um conflito de interesse ali direto. Então, essa retidão aí que a XP vem mostrando nas operações de crédito, acho que é muito favorável para o cliente. Acho que é, de fato, a mudança que a gente espera nesse sistema todo de crédito no país. Caio, deixa eu fazer só um gancho aqui nessa sua colocação, porque essa estratégia nossa, essa política que tem muito a ver com o nosso DNA, essa transparência, que não é só falada, não está nos nossos manuais, mas que é a prática, ela vem muito de encontro com a nossa proposta de desbancarização, né? Então, assim, quando eu falo que eu talvez seja uma única casa no mercado de crédito que não cobre uma tarifa de abertura de crédito, uma tarifa de manutenção, seguro, nada disso, isso tudo, ele vai no all-in da operação, quando você vai colocar aquilo na ponta do lápis, eu não estou falando de uma operação CDI mais 4, tá bom, CDI mais 4, mas quando você bota a tarifa de abertura de crédito, tarifa de manutenção, seguro, esse CDI mais 4 é para CDI mais 8, CDI mais 8. Exato. Não quer dizer, não é isso que a gente quer quebrar, é isso que a gente quer modificar. Obviamente, a gente tem muita limitação por ter começado um negócio ontem, mas, assim, aos clientes que acompanham o XP, histórico de XP, não tenho dúvida que a gente vai ajudar muito, vai crescer muito aí, né? Mas eu acho que esse ponto que você falou aí de parceria, de transparência, eu acho que é muito importante nesse processo. Tem um outro ponto que você falou aí que eu acho que tem muito a ver com o processo de desbancarização, essa aproximação que a gente promove das empresas aos investidores. A gente vê que, por exemplo, o mercado de capitais, a gente tem um time que só cuida disso. O mercado de capitais hoje são os pares meus e da Monique. É uma área onde a XP já é líder absoluta em emissão de algumas dívidas, como CRI, como CRA, debênture incentivada. A gente tem 80 profissionais lá trabalhando, e eu sou capaz de apostar seguramente que nos próximos anos nós vamos ser líderes absolutos em mercado de capitais. E o que eu quero dizer, por que eu toquei nesse assunto? Porque, assim, a empresa, a parceria que vocês têm junto a esses clientes é importante, para o cliente é importante, porque esse cara, mais cedo ou mais tarde, dependendo do crescimento dele, ele vai acessar mercado de capitais. A gente viu esse ano, empresa de 260 milhões abrindo capital. Então, quer dizer, é algo que no Brasil ainda é muito, muito pequeno, quando você compara, por exemplo, com os Estados Unidos, o mercado de capitais. Mas pense em quem melhor que a XP pode aproximar
essa empresa que mais cedo ou mais tarde vai acessar o mercado de capitais do que a XP, para aproximar dos investidores, para dar visibilidade para as empresas. Isso tudo vem para quebrar um pouco aquele paradigma de banco, aquele sistema tradicional que a gente passou a nossa vida inteira acostumado, que os empresários estão acostumados, né? E isso também, Valdemir, essa questão toda do banco, até quando a XP anunciou que ia ter um banco ali no grupo, teve gente que criticou, teve gente que bateu, e quando, na verdade, a XP sempre se posicionou da maneira de, nosso DNA é investimento, nós somos totalmente disruptivos em relação ao modelo de banco tradicional. Estamos incorporando um banco na nossa operação justamente para dar o suporte para esse cliente que está precisando ainda. Então, a XP vê, o cara adora aqui meu atendimento, adora meus produtos, só que ainda precisa manter lá um percentual da carteira dele no banco para capital de giro, para a empresa dele, para a PJ dele. Então, eu acho que o banco é justamente complementar, não é que a XP se tornou um banco e vai começar a agir como banco. Ela tem um banco no grupo e isso é justamente para dar um conforto maior para os nossos clientes. O banco, você falou, tocou num ponto bastante importante, e é exatamente isso. O Banco XP ele não vem para ser um banco para competir aí a mar aberto com os demais bancos, mas ele nada mais é do que um instrumento que vai nos permitir agregar mais para o cliente em serviços. Existem alguns produtos e alguns mecanismos que são obrigatoriamente, por órgãos reguladores, tem que ser banco. Por exemplo, uma emissão de uma CCB, uma série de crédito bancário, por lei, tem que ser emitida contra banco. Então, você tem que ter banco para isso. Por exemplo, uma garantia financeira, você tem que ter banco. Uma mesa de câmbio, enfim, tem outros produtos que você legalmente tem que ter banco. Então, o banco ele vem mais nesse sentido, porque também não tem coerência. Eu, há 20 anos, falando de bancarização e vou montar um banco. Então, não é esse o intuito. O intuito é um suporte. E deixa eu aproveitar aqui o gancho. O Thiago aqui está me perguntando de... exato, eu já ia para essas duas. Exato, tem duas perguntas. Tem a do André e tem a do Thiago. Deixa eu falar a do André, que veio aqui primeiro, garantia de imóveis. Então, a garantia de imóvel, assim, crédito é algo que não tem uma receita de bolo, porque é sempre caso a caso, né? Então, quando a gente analisa um crédito, a depender da qualidade do crédito, pode ser exigido 50% de garantia de imóvel, 100%, 150%, depende da qualidade do crédito. Então, por isso que eu falo, é difícil falar de preço, é difícil falar de uma forma genérica, dado que é algo que é muito caso a caso. Mas o que eu te diria é que o mercado, de uma forma geral, trabalha com 100% de garantia de imóvel. Aqui, eu te diria que assim, não foge muito disso, mas depende muito, mais ou menos, da qualidade do crédito. A gente tem operação com percentual menor, tem operação com percentual maior, então não é ser invasivo, mas deixar claro que é muito caso a caso. A outra pergunta é se existe um mínimo de faturamento anual. Isso é importante. Na XP, a gente se predispôs a atender empresas com faturamento acima de 50 milhões de reais de faturamento por ano. Isso porque eu não teria braço e não teria como dar o atendimento. Pode ser que futuramente, sim, a gente consiga descer um pouco essa régua, mas entre 50 milhões e 1 bilhão de reais por ano, nós que atendemos. Mas a empresa fatura mais que 1 bilhão. A gente acabou de inaugurar um corporate bank, um corporate que vai atender essas companhias, né? Mas, enfim, respondendo a pergunta, a partir de 50 milhões por ano, Thiago. Perfeito. Perfeito. A gente já passamos aí de 1 hora. Eu acho que já está na hora da gente começar a finalizar. Eu queria ver com a Monique e com o Valdemir, ou se algum cliente ainda quer fazer alguma pergunta. Mas fazer suas considerações finais, Valdemir e Monique, né? E, claro, gostaria de agradecer mais uma vez a todos os clientes que participaram, agradecer, de fato, a Monique e o Valdemir aí, que foi fantástico, os assuntos abordados ali foram extremamente oportunos, né? E desejar também, claro, né, gente, muita saúde para todos, para os seus familiares, eu acho que isso é o mais importante. Mas eu passo a palavra aí para as considerações finais do Valdemir e depois para a Monique. Da minha parte aqui, assim, mais uma vez, só agradecer vocês pela oportunidade de estar falando aqui, aos clientes, dúvidas que surgirem, pode acionar os seus assessores, a GPX, eles vão nos acionar, ou seja, vamos estar próximos, eventualmente quiserem marcar Zoom, nós estamos sempre à disposição. Contem com o time da área de empresas, mais uma vez, apesar de novo, a gente está vindo aí com muito gás e com um desejo muito grande de fazer esse negócio crescer e fazer a área de empresas no mercado
brasileiro ser algo bastante relevante. Obrigado mais uma vez a todos. Bom, eu quero agradecer também a disponibilidade de todos para participar e agradecer o convite também do escritório, do nosso núcleo estar participando e levando mais conteúdo também para todos os nossos clientes. Me coloco à disposição para que a gente também possa fazer conversas individuais junto com o assessor, né? Então, a gente pode marcar agendas individuais para tirar dúvida, para falar um pouquinho mais da carteira e alternativas, e deixar realmente aquela mensagem de que faz sentido, sim, a gente investir o caixa da empresa, e o momento, a melhor hora é agora, tá? Não é esperar a crise passar, o ano que vem, é agora, tá? A gente sabe que esse pilar é muito importante para as empresas. Então, obrigada mais uma vez. E quando isso tudo passar, organizar uma vinda aí da Monique e do Valdemir aqui em Belém, ou então se algum cliente quiser reunir lá na sede da XP em São Paulo, falar conosco, aí a gente organiza toda essa questão com a gente, tá bom? Será um enorme prazer, a gente fazia muito isso, né? Era muito da nossa dinâmica, inclusive, Caio, estar visitando os escritórios, se reunindo com o cliente, receber cliente aqui na nossa matriz, é sempre muito bom estar perto dos clientes, né? Felizmente, a gente está meio que à distância, mas eu acredito que em breve a gente consiga se reunir novamente. Acredito que, apesar da distância, estamos cada vez mais próximos através da tecnologia. Então, é verdade. Gente, bom, pessoal, muito obrigado. Um grande abraço e um bom dia a todos. Bom dia a todos, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.